Uma jovem mãe, desesperada pela vida de seu filho, enviou uma mensagem por acaso para o presidente. Ela pensou que ninguém nunca veria. Mas o que aconteceu depois vai chocar você. A história de Maria Clara é um testemunho do poder da compaixão. De como uma mensagem perdida em meio a milhares se tornou o início de uma transformação que mudou vidas. E que criou um efeito dominó de bondade e responsabilidade social. Você vai conhecer os heróis invisíveis por trás dessa história. Os que leram a mensagem desesperada. Os que decidiram fazer mais. Os que transformaram desespero em esperança. E como uma criança à beira da morte ganhou uma segunda chance. Mas antes de começar essa jornada emocionante, eu quero saber, de que cidade você está assistindo agora? Deixa nos comentários. E se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, histórias que inspiram e tocam corações, eu peço um favor. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esperança. Vamos começar? Maria Clara tinha apenas 23 anos, mas seus olhos carregavam o peso de quem aprenderá cedo demais sobre as crueldades da vida. Sentada no chão da minúscula cozinha de sua mãe, em um bairro periférico de São Paulo, ela olhava para a carteira vazia ao seu lado como se aquele couro gasto pudesse magicamente se transformar em dinheiro. Seu filho, pequeno Miguel, dormia no berço improvisado ao lado, uma caixa de papelão reforçada com cobertores desbotados. O bebê tinha apenas 4 meses e meio, e sua pele apresentava sinais visíveis de desnutrição. Seus olhinhos, quando abertos, carregavam uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. A vida de Maria Clara havia desabado completamente quando seu namorado, pai de Miguel, desaparecera 3 meses atrás. Ele trabalhava informalmente, ganhava miserabilidades e havia sumido sem deixar qualquer explicação ou recursos. Sua mãe, Dona Sandra, ainda tentava ajudar como podia, trabalhando como diarista, mas suas mãos artríticas já não conseguiam executar as tarefas com a eficiência de antes. Os ganhos diminuíram drasticamente, assim como sua capacidade de manter 2 bocas a mais para alimentar. Maria Clara havia perdido seu emprego como ajudante de cozinha quando precisou faltar 3 dias seguidos por conta da febre de Miguel. Seu chefe, um homem sem piedade, simplesmente a substituiu. Agora, ela e seu filho dependiam inteiramente da renda mínima que sua mãe conseguia fazer. Naquela terça-feira de manhã, estava chovendo lá fora, e a goteira no teto pintava um padrão de manchas úmidas no teto. Maria Clara havia acordado cedo, como de costume, aos sons das choras de Miguel. Ele chorava frequentemente, um choro fraco, exausto, de quem não tinha nem energia para protestar direito contra a fome. Ela o pegou no colo e tentou colocá-lo para mamar, mas seus seios já não produziam leite em quantidade suficiente. Não havia proteína suficiente em sua alimentação. Não havia vitaminas. Não havia esperança. A última lata de fórmula infantil havia acabado no domingo. Desde então, ela havia tentado dar água com açúcar diluído a Miguel, uma solução desesperada que ela sabia ser inadequada, mas era tudo o que tinha. Seu filho precisava comer. Seu filho precisava viver. Maria Clara havia passado aquela segunda-feira ligando para organizações de caridade, para postinhos de saúde comunitários, para qualquer instituição que pudesse ajudar. Uma assistente social prometeu ajuda, mas disse que levaria pelo menos 2 semanas para processar os papéis. 2 semanas. Como Miguel sobreviveria 2 semanas? Ela havia literalmente caminhado por vários quarteirões procurando comida jogada fora, verificando latas de lixo com um sentimento de vergonha tão profundo que quase a sufocava. Encontrou um pão endurecido e parte de um frango, que cozinhou cuidadosamente e ofereceu à sua mãe, que o olhou com lágrimas nos olhos e pediu a ela que comesse, pois era ela quem mais precisava de força. Naquela terça-feira chuvosa, desesperada, Maria Clara pediu emprestado o celular de sua mãe. Seu próprio aparelho havia sido roubado semanas atrás, e Dona Sandra tinha um telefone bem antigo, um smartphone básico que mal conseguia executar aplicativos. Maria Clara sabia que seu gesto era uma loucura, que estava em um estado emocional frágil. Ela havia ouvido em um programa de rádio comunitário que o presidente da República frequentemente recebia mensagens e pedidos de pessoas desesperadas. Havia histórias de pessoas que conseguiram ajuda assim. Eram histórias remotas, improváveis, mas quando você está desesperado, improvável é tudo o que você tem. Ela digitou com dificuldade, tentando lembrar-se de um número que havia anotado em um papel,
Um número que esperava ser o de alguma linha presidencial, algum número que pudesse chegar até alguém que tivesse poder. Sua mão tremeu enquanto digitava, com ortografia incerta, suas palavras saindo em uma torrente de desespero que era quase legível apesar dos erros de digitação e da falta de pontuação adequada. O número que Maria Clara digitou, com esperança e desespero em cada letra, pertencia de fato ao número de contato do gabinete presidencial, mas não exatamente como ela imaginava. Na verdade, o que havia acontecido era resultado de uma série de coincidências improváveis que desafiava qualquer lógica. Aquele número particular fazia parte de um programa novo de atendimento ao público que havia sido implementado apenas 3 meses antes. O gabinete do presidente havia criado um sistema em que um pequeno grupo de assessores rotativo recebia as mensagens que chegavam através daquele canal. Não era o presidente que as lia. Seria impossível qualquer pessoa ler pessoalmente os milhares de mensagens que chegavam diariamente. Mas havia um algoritmo que tentava identificar casos particularmente urgentes ou graves, que eram marcados para análise prioritária por uma pequena equipe de assistentes especializados. A mensagem de Maria Clara, com todo o seu desespero mal digitado, foi uma dessas. Ela havia escrito: Senhor Presidente, meu nome é Maria Clara, tenho 23 anos e tenho um filho de 4 meses, o nome dele é Miguel, estou passando fome e não tenho dinheiro para comprar fórmula para ele está muito fraco, senhor. O senhor, que o presidente do Brasil não pode deixar uma criança morrer de fome, não é possível, não é justo, por favor, se tiver um jeito de me ajudar com os R$ 200 só para eu comprar fórmula porque ele precisa comer, senhor, por favor, em nome de Deus. A mensagem foi recebida às 7h34 da manhã de uma terça-feira. Gabriel Oliveira, um dos assistentes que trabalhava naquele setor, era um homem de 35 anos que havia crescido em circunstâncias não muito diferentes das de Maria Clara. Sua mãe havia sido doméstica, seu pai havia abandonado a família quando Gabriel era criança, e ele apenas havia conseguido estudar através de uma bolsa pública. Cada história como essa o afetava particularmente. Quando viu a mensagem de Maria Clara na sua fila de priorização, algo se moveu dentro dele. Não era apenas a urgência do caso. Havia aquela qualidade de desesperação genuína, aquela ortografia imperfeita que revelava alguém que não tinha recursos nem tempo para editar adequadamente suas palavras antes de enviá-las, aquela sensação de que uma vida, na verdade, 2 vidas, dependiam da resposta. Gabriel fez algo que não deveria ter feito estritamente dentro do protocolo. Ele não apenas marcou a mensagem como prioritária, ele a encaminhou pessoalmente para seu superior direto com uma nota. Este caso requer atenção. Criança em risco nutricional iminente. Sugestão: agilizar contato e avaliar possibilidades de intervenção. Seu superior, Marina Santos, era uma mulher de 52 anos que havia trabalhado em vários governos e tinha uma reputação de ser pragmática e humana. Ela leu a mensagem e ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela tomou uma decisão que também fugia um pouco do protocolo rígido. Marina passaria a mensagem para o chefe da equipe de responsabilidade social do gabinete, um projeto que estava sendo desenvolvido para responder a pedidos genuinamente urgentes de pessoas em situações extremas. O objetivo era criar um mecanismo pelo qual o governo pudesse ser mais responsivo a crises humanitárias imediatas, sem esperar pelos processos burocráticos lentos demais que levam semanas ou meses. A ideia era que estes casos fossem encaminhados para ONGs parceiras e para órgãos municipais que pudessem atuar com celeridade. E foi assim que, sem nunca ter falado com o presidente Lula diretamente, a mensagem de Maria Clara começou uma jornada através do sistema que poderia, possivelmente, mudar sua vida. O mesmo aplicativo que permitiu a Gabriel receber a mensagem estava configurado para oferecer informações sobre a localização geográfica aproximada de quem enviava mensagens, não por motivos invasivos, mas para que se pudesse encaminhar recursos locais. O programa identificou que a mensagem havia vindo de um bairro no extremo leste de São Paulo. Dentro de horas, essa informação havia sido compartilhada com o órgão municipal responsável por programas de assistência alimentar. Maria Clara, é claro, não sabia nada disso. Ela havia colocado seu celular de lado, depois que enviou a mensagem, sentindo-se simultaneamente esperançosa e ridicularizada por haver cometido o que presumia ser um gesto fútil. Quantas outras pessoas desesperadas não estariam fazendo a mesma coisa? Como sua mensagem entre milhares poderia importar? Enquanto Maria Clara permanecia em sua realidade de pobreza extrema, inconsciente de que algo havia começado a se mover nos corredores do poder, uma série de eventos era desencadeada que daria um passo importante para sua vida. Marina Santos, depois de receber a mensagem,
fez uma coisa que muito poucos fariam. Ela tentou encontrar Maria Clara através do número de telefone que havia enviado a mensagem. O celular de Dona Sandra era tão antigo que mal conseguia receber chamadas, mas quando o telefone tocou, pouco depois das 10 da manhã, Maria Clara congelou de surpresa ao ouvir uma voz profissional se identificando como pertencente ao gabinete presidencial. "Posso falar com Maria Clara?", perguntou Marina, com um tom gentil mas profissional. Maria Clara demorou alguns segundos para acreditar no que estava acontecendo. Sua primeira reação foi pensar que se tratava de uma fraude, de alguém fingindo ser do governo para enganá-la. Isso havia ocorrido antes com idosos em seu bairro. Mas conforme Marina falava, conforme ela demonstrava conhecimento detalhado sobre a mensagem que Maria Clara havia enviado, sobre Miguel, sobre a situação específica, tornou-se evidente que não era fraude. "Meu nome é Marina Santos. Eu trabalho no gabinete presidencial. Recebi sua mensagem esta manhã e gostaria de ajudá-la. Mas para isso, eu preciso confirmar algumas informações com você. Está tudo bem conversarmos por alguns minutos?" Maria Clara pediu ajuda à sua mãe para falar ao telefone, pois as mãos lhe tremiam. Dona Sandra segurou a mão de sua filha enquanto Marina elaborava algumas perguntas. Ela perguntou sobre a saúde de Miguel, sobre os sintomas específicos que Maria Clara havia notado, sobre suas circunstâncias financeiras e familiares. A voz de Marina era compassiva mas precisa. Ela estava coletando informações que permitissem um encaminhamento adequado. Depois de 15 minutos de conversa, Marina havia recolhido informações suficientes. "Maria Clara, o que você fez ao enviar essa mensagem foi muito corajoso. Eu estou aqui para lhe dizer que você não está sozinha nisto. Vou pessoalmente encaminhar seu caso para 3 departamentos diferentes e garantir que alguém entre em contato com você ainda hoje ou amanhã cedo. Você vai receber ajuda." A primeira ação tomada foi através de uma ONG chamada Primeira Infância, que trabalhava com programas de nutrição para crianças em risco. Uma representante dessa ONG, Luciana Ferreira, recebeu um chamado urgente de Marina dentro de 1 hora. "Temos uma criança de 4 meses em situação de desnutrição aguda. A mãe está impossibilitada de amamentar adequadamente. É prioritário fórmula infantil hoje, se possível." Luciana, que havia trabalhado na área por 10 anos, conhecia bem a urgência nesses casos. Um bebê de 4 meses privado de nutrição adequada estava em risco real de morte ou de danos neurológicos permanentes. Ela imediatamente acionou seu banco de recursos e descobriu que havia fórmulas em estoque em um centro de distribuição a apenas 2 quilômetros de onde Maria Clara morava. Luciana fez mais uma chamada, desta vez para um dos motoristas da ONG, Ricardo, perguntando se ele poderia fazer uma entrega urgente em seu próximo turno. Ricardo, um homem de 42 anos que havia crescido no mesmo bairro onde Maria Clara agora morava, respondeu prontamente: "Claro que sim. Qual é o endereço?" Quando Ricardo recebeu o endereço e as informações sobre o caso, algo em seu peito se moveu. Ele havia perdido uma irmã mais jovem quando tinha apenas 17 anos. Ela havia morrido de complicações relacionadas à desnutrição infantil. Havia jurado consigo mesmo, naquele dia, que se algum dia tivesse a oportunidade de prevenir que isso acontecesse com outra criança, ele o faria. "Saio agora mesmo", disse Ricardo. "Vou estar lá em meia hora." Enquanto Ricardo se preparava para fazer a entrega, Marina fez uma terceira coisa. Ela encaminhou o caso para a Prefeitura Municipal de São Paulo, especificamente para o Departamento de Assistência Social, com uma recomendação: este caso requer acompanhamento contínuo. Não é apenas sobre fórmula infantil hoje. É sobre garantir que esta criança tenha segurança alimentar no futuro próximo. Favor agendar visita domiciliar com prioridade máxima. O processo burocrático que normalmente levaria semanas foi acelerado pela natureza urgente da recomendação que vinha do gabinete presidencial. Dentro de horas, a assistente social responsável pela área, Dona Selma, havia agendado uma visita para o dia seguinte. Mas ninguém havia dito a Maria Clara nada disso ainda. Ela continuava esperando em seu apartamento minúsculo, com Miguel chorando suavemente em seus braços, quando o telefone tocou novamente. Quando Ricardo bateu na porta do apartamento de Maria Clara aquele final de tarde, ela abriu a porta com cautela, ainda desconfiada. Mas quando viu a figura de um homem negro, de meia idade, segurando uma caixa grande com o logo de uma ONG conhecida, algo em sua expressão mudou. Ricardo teve uma visão rápida do apartamento atrás dela. O espaço apertado, as paredes úmidas,
a caixa de papelão que servia de berço, e sentiu um nó em seu peito. Você é Maria Clara? Trouxe fórmula infantil para o seu bebê. Posso entrar? Maria Clara abriu a porta completamente, e Ricardo entrou no pequeno apartamento. A caixa que Ricardo levou continha não apenas fórmulas infantis de qualidade, mas também um conjunto de nutrientes complementares, chás de ervas para ajudar a mãe a recuperar sua capacidade de produção de leite, e um folheto com informações sobre nutrição infantil em comunidades carentes. Ricardo se sentou no chão ao lado do berço de Miguel e conversou com Maria Clara por mais de 1 hora. Ele compartilhou sua própria história, sobre ter crescido pobre, sobre sua irmã, sobre como havia encontrado seu caminho através de uma combinação de sorte e ajuda de pessoas que se importavam. Você vai ficar bem, ele disse para Maria Clara, e de alguma forma, quando vinha de um homem que havia vivido uma realidade similar à dela, aquelas palavras pareciam verdadeiras. E mais importante, Miguel vai ficar bem. Você vai garantir isso. Antes de sair, Ricardo deixou para Maria Clara o número de telefone de Luciana e um cartão com informações sobre outros programas de assistência de que ela poderia se beneficiar. Estas pessoas vão entrar em contato com você. Você não precisa fazer nada sozinha, ele disse. Quando Ricardo saiu do apartamento, Maria Clara seguiu para a cozinha e preparou pela primeira vez em dias uma mamadeira adequada para Miguel. Quando o bebê começou a beber, seus olhinhos se fecharam em algo que se aproximava da paz. Dona Sandra, que havia observado todo o encontro em silêncio do lado de fora da sala, sentou-se ao lado de sua filha e chorou. Deus ouviu você, filha, ela sussurrou. Deus ouviu você. Naquela noite, Maria Clara dormiu melhor do que havia dormido em semanas. Miguel, alimentado adequadamente pela primeira vez em dias, também dormiu por um período longo. Seu pequeno corpo, que havia estado em estado de privação, começou já a se acalmar, a se recuperar. Mas enquanto Maria Clara dormia, outras coisas continuavam acontecendo em seu nome. Luciana havia relatado a conclusão bem-sucedida da entrega urgente para Marina, que havia repassado a informação para os departamentos competentes. No dia seguinte, Dona Selma, a assistenta social, fez uma ligação para agendar a visita domiciliar. Quando ela passou a informação sobre um fundo de emergência de R$ 2.000 que poderia ser disponibilizado para a família em situação extrema dentro de poucos dias, Maria Clara teve que sentar-se porque as pernas não a sustentavam. R$ 2.000. Para uma pessoa que não tinha nem R$ 100, era uma fortuna impossível. Com aquele dinheiro, ela poderia comprar fórmula por 3 meses. Ela poderia comprar comida apropriada para ela e sua mãe. Ela poderia pagar o aluguel que estava atrasado. Era uma chance real de sair daquele fundo. Dona Selma também compartilhou informações sobre um programa de capacitação profissional que poderia ajudar Maria Clara a encontrar emprego em melhores condições. Veja o seu filho, Dona Selma havia dito durante sua conversa telefônica. Ele está respirando bem? Tem uma tosse. Maria Clara descreveu que Miguel tinha tido uma tosse leve. Dona Selma imediatamente recomendou que ela procurasse um centro de saúde comunitário para uma avaliação, não apenas para tosse, mas também para garantir que Miguel estivesse sendo acompanhado adequadamente na sua recuperação nutricional. Vou pessoalmente fazer um encaminhamento prioritário para você, Dona Selma disse. Você não pagará nada pela consulta. O que começou como uma mensagem de desespero de uma jovem mãe havia desencadeado um efeito multiplicador na máquina governamental e no setor social. A história da intervenção bem-sucedida chegou até Fernando Rodrigues, o chefe do Departamento de Responsabilidade Social, que viu nela uma oportunidade para demonstrar o valor do novo sistema de atendimento ao público que havia ajudado a criar. Ele convocou uma reunião com Marina, Gabriel e os líderes das ONGs parceiras para discutir o caso. Isso é exatamente para o que esse sistema foi criado, Fernando disse em uma reunião. Para pegar uma situação extrema e transformá-la em uma oportunidade para intervenção real e durável. Quero que todos saibam que este não é um caso isolado. Se conseguimos fazer isso para uma criança, precisamos criar um protocolo que nos permita fazê-lo para todas. Fernando fez uma proposta: expandir significativamente o programa de resposta rápida para casos de desnutrição infantil aguda. A ideia era criar uma rede ainda mais robusta entre organizações governamentais e ONGs, permitindo que casos como o de Miguel pudessem ser identificados e respondidos não em horas, mas em minutos. O propósito era não apenas fornecer alimentos a curto prazo, mas estabelecer sistemas de acompanhamento que permitissem intervenções em longo prazo.
A proposta foi bem recebida, e em poucas semanas, havia se tornado uma iniciativa piloto com financiamento específico do orçamento municipal. Maria Clara, naturalmente, não estava ciente de nenhum disto. Ela estava ocupada vivendo sua vida dia a dia, focada em algo muito mais imediato e crucial: ver seu filho prosperar. Uma semana depois de receber a fórmula infantil, Miguel havia começado a ganhar peso visivelmente. Sua pele tinha melhor aspecto. Seus choros eram menos fracos, mais vigorosos. Paradoxalmente, era um som melhor agora que tinha mais força por trás dele. Maria Clara havia levado Miguel ao centro de saúde comunitário conforme recomendado, e a médica, uma mulher chamada doutora Camila, havia sido encorajadora. Ele está bem melhor do que eu esperava. Muito melhor. Mas queremos certificar-nos de que ele continue ganhando peso. Você tem alimentação suficiente agora? Maria Clara havia explicado sobre a fórmula que havia recebido, e doutora Camila havia acenado com aprovação, fazendo anotações em seu registro. Uma semana depois, o fundo de emergência havia sido creditado na conta bancária de Dona Sandra. A transferência de R$ 2.000 gerou tanta emoção na casa que Dona Sandra teve que ser acalmada em uma cadeira. R$ 2.000. Ela e Maria Clara gastaram aquela primeira noite planejando cada centavo, fórmula para os próximos meses, comida nutritiva, pagamento do aluguel atrasado, roupas para Miguel que ele não tinha. Mas mais importante que qualquer coisa, havia algo intangível. Havia alguém que importava. Havia alguém que havia percebido. Havia alguém que havia agido. O mundo havia respondido, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que de forma tardia, mas havia respondido. No fim de semana após receber o dinheiro, Maria Clara fez uma coisa que havia sido impossível antes. Ela saiu de casa sem ansiedade. Ela pegou Miguel no carrinho emprestado de uma vizinha e caminhou até a praça do bairro. Sentou-se em um banco, viu outras mães com seus filhos, e por um momento, talvez a primeira vez em muitos meses, ela permitiu-se respirar fundo. Seu filho ia ficar bem. Ele ia ter oportunidade. Ele ia poder crescer. E talvez, somente talvez, ela também teria oportunidade de crescer com ele. Uma mulher idosa sentou-se ao lado dela no banco. Que bebê lindo, disse a mulher. Sim, respondeu Maria Clara, com lágrimas nos olhos. Sim, ele é. 2 meses depois da famosa mensagem, Maria Clara recebeu um convite que a deixou confusa e incerta. Havia uma carta oficial no endereço de sua mãe, algo que raramente acontecia em sua vida, informando-a de que ela havia sido selecionada para fazer parte de um evento de reconhecimento de histórias de sucesso nos programas de responsabilidade social. O evento seria no Palácio do Planalto, em Brasília. Sua passagem aérea seria fornecida. Havia também um convite para que ela trouxesse um acompanhante. Maria Clara leu a carta 3 vezes antes de acreditar que era real. Brasília. O Palácio do Planalto. Como isso era possível? Quando ela chamou o número indicado na carta para confirmar, foi Luciana quem respondeu no outro final da linha. Maria Clara. Sim, é real. Você vai vir. Sua história é uma inspiração. Não apenas pelo que você passou, mas por como você agiu. Você teve coragem, Luciana disse com entusiasmo. Maria Clara, ainda confusa, perguntou se ela realmente precisava ir. Tinha medo de viajar de avião. Tinha medo de não estar à altura. Tinha medo de cometer erros em um evento tão importante. Maria Clara, Luciana disse, e sua voz mudou para algo mais gentil. Você merece isso. Confie em mim. Você merece. Maria Clara decidiu levar sua mãe, Dona Sandra. Pela primeira vez em suas vidas, elas voariam de avião juntas. Dona Sandra nunca havia viajado de avião. A experiência foi quase tão significativa quanto o evento em si. Ver sua mãe olhando pela janela para as nuvens abaixo, vendo suas mãos artríticas pressionarem contra o vidro, ouvindo seu sussurro de graças a Deus repetido várias vezes durante o voo. Quando elas chegaram em Brasília, havia uma pessoa esperando por elas no aeroporto. Ricardo, o motorista da ONG que havia feito aquela primeira entrega crucial. Vocês vão ficar comigo, ele disse simplesmente. Minha mãe preparou comida. Você não vai para um hotel. Você vem para minha casa. O evento em si foi surreal para Maria Clara. Havia outras histórias sendo compartilhadas, outras pessoas que haviam recebido ajuda do novo programa de responsabilidade social.
Havia crianças que haviam sido resgatadas de situações de malnutrição aguda. Havia pais que agora tinham empregos graças a programas de capacitação. Havia vidas transformadas. Quando chegou a vez de Maria Clara de compartilhar sua história, ela estava tremendo. Mas conforme falava, sobre seu desespero, sobre o parto de Miguel, sobre aquele dia de chuva quando digitou uma mensagem que pensava ser fútil, algo mágico aconteceu. A sala inteira se tornou silenciosa, fixa em sua história. Quando ela terminou, havia muitas pessoas com lágrimas nos olhos, incluindo as que estavam sentadas na primeira fila. E então, após o evento, houve um momento que Maria Clara nunca esqueceria. Marina Santos a apresentou para alguém, um homem mais velho, de cabelos brancos, com o rosto que ela reconheceu da televisão. Era o presidente Lula. Ele estendeu sua mão para ela e sorriu calidamente. Então você é a Maria Clara, ele disse. Você sabe, eu não li sua mensagem quando chegou pela primeira vez. Há muitas mensagens. Mas alguém com bom coração, me contou sua história. E ela me tocou. Ele segurou a mão dela entre suas duas mãos. Você fez bem em pedir ajuda. Isso é coragem. Muitos de nós sofremos porque temos orgulho demais para pedir. Você pediu, e você permitiu que nós, como governo, como sociedade, tivéssemos a chance de fazer o que é certo. Obrigado por isso. Maria Clara não soube o que dizer. Ela apenas chorou, e o presidente a deixou chorar, segurando sua mão. Para ela, tinha pouca importância se ele tinha ou não lido sua mensagem original. O ponto era que em algum lugar, algo que ela havia enviado em desespero havia ecoado, havia importado, havia resultado em mudança. A máquina governamental, frequentemente vista como desumana e sem rosto, havia respondido. Pessoas dentro daquela máquina haviam escolhido, cada uma em seu próprio nível, fazer a coisa certa. 6 meses após o evento em Brasília, a vida de Maria Clara havia se transformado de forma que ela não teria imaginado possível. Com o apoio de Dona Selma e do Departamento de Assistência Social, ela havia se inscrito em um programa de capacitação profissional focado em gestão de pequenos negócios. O programa havia descoberto que Maria Clara tinha talento para cozinha e organização, habilidades que ela havia desenvolvido pela necessidade enquanto vivia na pobreza. Toda mulher pobre é uma empreendedora, havia brincado Dona Selma. Você só precisa de recursos e de um espaço formal para expressar isso. Com uma pequena doação do Fundo de Empreendedorismo associado ao Programa de Responsabilidade Social, Maria Clara havia começado a fazer comidas caseiras, pratos típicos brasileiros, quitandas, bolos, que vendia para vizinhos e através de um pequeno grupo no WhatsApp. O negócio havia crescido mais rápido do que ela esperava. Em 2 meses, ela estava vendendo 40-50 marmitas por semana, gerando receita suficiente para cobrir todas as suas despesas, pagar o aluguel com antecedência e até poupar um pouco. Sua mãe, que havia visto sua filha saindo daquela situação desesperada, havia finalmente tido tempo para descansar um pouco de suas atividades de diarista. Minha filha é empresária, Dona Sandra frequentemente declarava para qualquer pessoa que a ouvisse, e havia um brilho de orgulho em seus olhos. Miguel, agora com quase 1 ano, havia se transformado em uma criança saudável, alegre, que rastejava por todo lado e experimentava cada objeto que conseguia agarrar. Quando Maria Clara o via assim, tão vivo, tão presente, tão cheio de potencial, ela frequentemente pensava naquele dia terrível semanas antes, quando havia pensado que ele não teria oportunidade. Ninguém poderia olhar para aquele menino agora e saber pelo que ele havia passado. Ninguém poderia saber sobre aquele berço de papelão, sobre aquele choro fraco de fome, sobre aquela mãe desesperada se perguntando como ela o alimentaria no dia seguinte. Mas Maria Clara não havia esquecido. E ela também não havia deixado de usar seus novos recursos e conexões para ajudar outras pessoas em situações similares. Através de Luciana e da ONG Primeira Infância, ela havia se voluntariado para trabalhar com outras mães em situação de desnutrição infantil aguda. Ela sabia quais eram as palavras certas para dizer, porque havia vivido aquilo. Ela sabia como aliviar a vergonha, como restaurar esperança. Você não está sozinha, ela dizia para cada mãe que conhecia. Eu estava lá. Eu era você. E olhe para mim agora. Havia 3 mães que ela havia pessoalmente ajudado a inscrever-se em programas de assistência. Uma delas havia agora encontrado emprego em tempo integral como assistente de creche. Outra estava em um programa de educação de adultos.
algo que sempre havia sonhado em fazer. O Departamento de Responsabilidade Social havia expandido significativamente desde que o caso de Maria Clara havia sido trazido à atenção de Fernando. O programa piloto havia se mostrado tão bem-sucedido que havia sido ampliado para todo o município de São Paulo, com planos para se expandir para outras cidades. Havia agora várias pessoas trabalhando em tempo integral no que era efetivamente o trabalho que Gabriel e Marina haviam iniciado: identificar casos extremos e orquestrar respostas rápidas através de uma rede de agências governamentais e ONGs. A história de Maria Clara havia se tornado uma espécie de mascote para o programa, uma lembrança de por que aquele trabalho importava. O que Maria Clara não sabia, mas viria a descobrir meses depois, era que sua história havia tido um impacto ainda maior. Havia uma reunião entre o presidente Lula e seus assessores onde ele havia perguntado especificamente: quantos miguéis há fora aí? Quantas crianças estamos falhando diariamente? Essa pergunta simples havia desencadeado uma revisão abrangente dos sistemas de proteção infantil em todo o país. Havia novos orçamentos sendo alocados, novos protocolos sendo desenvolvidos, novas metas sendo estabelecidas. Tudo porque uma jovem mãe desesperada havia digitado uma mensagem com ortografia imperfeita em um telefone antigo.